Pessoal, tá viralizando um vídeo da incursão militar do Donald Trump lá dentro da Venezuela. Não sei se você já viu esse vídeo, se já chegou até você. Se não chegou, eu quero compartilhar ele aqui com você. O título do vídeo que eles colocaram é Incursão dos Estados Unidos na Venezuela. Vários deputados estão republicanos, inclusive o deputado Alex Brasil fez uma publicação sobre esse vídeo também. Eu vou repercutir esse vídeo aqui com vocês. Outro ponto, né? Para o Lula foi uma humilhação. Teve um acordo de cessar-fogo permanente entre Índia e Paquistão. O Lula chegou querendo ser o cara da paz. Eu vou trazer a paz no mundo, com um pouquinho de cachaça, uma cervejinha, a gente vai trazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Cara, chegou a tal nível que o Lula meio que foi até humilhado pelo Putin lá na Rússia. Colocou ele num segundo escalão, né, junto com os demais ditadores lá. E aí agora vem o Trump, sem precisar de cachaçinha, sem precisar de muito auê, fez uma ligação para a Índia, uma ligação para o Paquistão, falou, galera, vamos parar com isso aí, não vai dar certo, vamos melhorar a situação e, pelo menos por hora, conseguiu um cessar-fogo. Outro ponto que a gente vai falar aqui também é do Michel Temer. Pois é, o Michel Temer, segundo ele tem um plano para elevar a direita aqui no Brasil, para deixar a direita forte o suficiente para vencer a esquerda aqui. Só tem um pequeno caroço nesse angu. Esse plano não inclui Bolsonaro, segundo, né, a matéria aqui do Estadão, que trata sobre o Temer. Também, né, a China começa a ter sinais de fraqueza e aí vem aquela pequena questão do pessoal lá na China não ser uma democracia, e aí a China parte para enviar o pessoal para o campo, para começar a trabalhar no campo por causa do desemprego, ante a questão tarifária do Bolsonaro, né? Do Donald Trump, né? Já estou até confundindo aqui, né? Outra questão, Previdência Social, né? O rombo do INSS aí, tem também, né, a articulação direta agora da Gleisi Hoffmann para apoiar, né, ou melhor, para barrar a CPI do INSS. Enfim, tem muita coisa que a gente vai debater aqui nesse editorial com vocês, né? Bora começar? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que a gente vai continuar trazendo conteúdo sempre de relevância para vocês. Vamos lá, pessoal. Vocês estão sabendo que o Lula, de lá da Rússia, ele fez uma coletiva de imprensa onde ele expôs que esse rombo do INSS era culpa do Bolsonaro. Não, o rombo do INSS foi o Bolsonaro, começou em 2019, o Bolsonaro, e é ele, e pronto, acabou. Você deve ter visto isso, né? Agora, o José Medeiros ele fez uma pergunta que é interessante, né, a discussão. Em 2019, foi o Bolsonaro que começou. Então, vamos partir pela hipótese de que foi o Bolsonaro que começou em 2019 o rombo do INSS. Então, foi o Bolsonaro. Ignore que a medida provisória do Bolsonaro era para conter os sindicatos. Vamos pensar que o Bolsonaro foi abrir a porteira, o que é mentira. Tá? É uma fake news espalhada pelo Lula, porque na verdade os roubos começaram lá em 2016. Na verdade vem de muito antes, tá? Agora esse sistema coordenado é que começou em 2016. E aí vamos pegar a lógica. Fala para mim, por que o Bolsonaro criaria uma quadrilha para beneficiar sindicatos ligados ao PT? Inclusive um sindicato, a CONTAG, que tem como um dos seus diretores o irmão do Lula. Só me responde essa questão, o porquê que o Bolsonaro criaria um esquemão, que ninguém provou que o Bolsonaro ganhou nem um centavo, mas por que o Bolsonaro criaria um esquemão para beneficiar sindicatos que são inimigos políticos dele mesmo e aliados políticos do governo Lula?
É só essa resposta que talvez até uma CPI poderia trazer, né? Uma CPI, quem sabe, poderia especificar essa questão. Mas, né? Olha só isso aqui, o que é a matéria da Gazeta Brasil. Gleisi atua para esvaziar apoio à CPI do INSS. Ou seja, a Gleisi Hoffmann está articulando, oferecendo cargos, emendas para deputados, para que estes deputados não assinem a CPI do MST. Então vamos lá. Ignora que quem mais se beneficiou desse quadrilhão aí do aposentão, quem mais se beneficiou disso são figuras que investiriam em candidatos de esquerda contra o Bolsonaro. Mas foi o Bolsonaro que fez isso, tá? Eu estou levando a premissa que a culpa é do Bolsonaro. Ele queria fazer um kamikaze político, né? Ele queria apoiar os inimigos dele, né? E aqui ninguém tem prova nenhuma que chegou nada, nem perto familiar do Bolsonaro, nem nada, né? E aí resolvem fazer uma CPI para desmascarar o Bolsonaro. Mas o PT não quer assinar, o PT articula contra a CPI. Vem cá, você acredita mesmo que foi o Bolsonaro? Na fé, vai na fé. Você acredita mesmo que foi o Bolsonaro? Né? Detalhe, a Simone Tebet anunciou que vão tentar pegar o dinheiro de volta, mas o dinheiro não vai dar. Então o que vai fazer? O povo brasileiro, através dos impostos, vai bancar a devolução do dinheiro do INSS. Quem vai sair beneficiado aqui? Os que roubaram, os sindicatos. Você está vendo alguém falar em caçar os sindicatos? Em acabar, a direita sim, mas da esquerda, em acabar com os sindicatos, acabar com o desconto, acabar com essa história de sindicato? Não está vendo ninguém da esquerda falar isso. O Lula, inclusive, falou que o dinheiro vai ser devolvido. Só que é igual a picanha, tá, pessoal? Ó, o Lula não deu prazo para a devolução do dinheiro do INSS e põe culpa disso no Bolsonaro, tá? No Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deu prazo para a devolução do dinheiro desviado de aposentados do Instituto Nacional pelas entidades sindicais. Gente, entidade sindical é de direita? Não, é de esquerda, é óbvio. Em conversa com um jornalista em Moscou, na Rússia, o presidente comentou sobre a operação da PF. Em sua declaração inicial, disse que foi o seu governo que conseguiu identificar as irregularidades no órgão. Gente, foi no governo do Lula que aumentou 65%. Foi no governo do Lula que o ministro foi amplamente notificado e não agiu. Então, cá entre nós, fica difícil, né, sustentar essa narrativa aí. Vamos falar agora do Xi Jinping, pessoal. Olha só, essa aqui é das boas, tá? Olha o que tá rolando, né? Essa matéria aqui, pessoal, é do The Epoch Times, tá? Matéria do The Epoch Times sobre o Xi Jinping. Dá uma olhada nessa aqui, vou até me alinhar aqui. Ó, o Xi Jinping pede que jovens chineses, ele pede, tá? O cara é um ditador pesado. Ele só está pedindo para mandar os jovens chineses para a roça, né? Xi Jinping pede que jovens chineses sirvam as áreas rurais enquanto a crise de desemprego persiste em meio à guerra tarifária. À medida que a economia chinesa continua a se deteriorar, os jovens podem se rebelar, previu um analista. Pode ter rebelião na China, sim. À medida que a economia debilita, a China enfrenta cada vez mais obstáculos. O líder do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping, pediu novamente que os jovens chineses procurem trabalho no campo, vão para a roça trabalhar. A mídia oficial do PCC, tá? Partido Comunista Chinês, olha só, coincidências da vida, informou em 3 de maio, véspera do Dia da Juventude da China, que Xi Jinping enviou uma carta a um grupo de professores voluntários em um internato remoto na região de Xinjiang. Xi teria dito que nos últimos anos, cada vez mais jovens têm ido para as áreas rurais ou fronteiras para servir. Ele pediu aos jovens que todo país, que vão para onde a pátria e o povo mais precisam de vocês para brilharem
e darem o seu melhor. O Xi Jinping pediu, mas é igual aquela turma que invadiu um supermercado lá em BH e disse, olha, nós queremos 200 cestas básicas. E se eu não der? Ah, se não der vai ficar ruim para você. Com o Xi Jinping é a mesma coisa. O Xi Jinping pediu, vai para a roça, vai trabalhar. E se o chinês não for? Ah, se não for ele some. Essa é que é a verdade, né? Ditadura é assim, né? Por falar nisso, o Lula tá lá com ele agora. Vamos lá, pessoal. Olha quem tá de volta. Michel Temer, para salvar a direita, segundo o Estadão. Olha que coisa bonitinha. Michel Temer está aqui para salvar a direita. Iniciativa proposta por Michel Temer abre caminho para redefinir a direita brasileira. Sem o seu maior líder, pelo menos até o Estadão reconhece que o maior líder da direita brasileira é o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e sem o radicalismo que marcou o bolsonarismo. Como que o Temer vai fazer isso? Apoiando o STF mandar todo e qualquer bolsonarista para cadeia. Democracia pujante no Brasil. Uma luz à direita. Olha só, o Estadão quer virar de direita agora. Ó. Uma luz à direita. O movimento do Temer pode consolidar o que se espera de uma direita adequada aos novos tempos, democrática, republicana, moderada, qualificada e liberal. Tudo que o bolsonarismo não é. Cara, o que o Estadão está querendo dizer aqui? O Michel Temer ele está querendo fazer uma articulação em conjunto com Tarcísio de Freitas, em conjunto com os demais governadores, para criar um ecossistema ali sem conflitos com o judiciário, sem conflitos, né, sem essa polarização que acontece na política hoje e, de certa forma, implementando medidas liberais. Olha, nem de longe é o ideal dos mundos. Tá? Sinceramente, o erro do Brasil é ser conivente demais, por exemplo, com o crime organizado, que fica aí passando batido. O Brasil precisa de um Bukele, cara. Eu sou a favor de que um cara meio Bukele da vida entre aqui, implemente as reformas que o Brasil precisa, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma do judiciário, reforma do funcionalismo público e uma ampliação grande e irrestrita do Código Penal para punir criminosos, né? Mas na verdade não é bem isso que a gente vê que vai acontecer se o plano do Temer acontecer, né? Vamos lá. Ó, tem um vídeo publicado pelo Alex Brasil, deputado, que trata da incursão do Donald Trump lá na Venezuela. Esse vídeo está viralizando e o vídeo está dando muita repercussão. Dá uma olhada, acompanha aqui comigo o trecho desse vídeo aqui. A operação silenciosa e cirúrgica das forças de segurança norte-americanas que invadiram a Venezuela provocou revolta no ditador venezuelano, Nicolás Maduro. A ordem partiu diretamente do presidente americano Donald Trump e foi executada com precisão pela Força Delta, com o apoio da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos. Além de interceptações coordenadas pela CIA, trata-se de uma das manobras mais ousadas realizadas em território venezuelano nas últimas décadas. A reação de Maduro ao saber da invasão enquanto estava em visita a Vladimir Putin na Rússia foi imediata. A operação pegou o regime completamente desprevenido, expondo a vulnerabilidade do aparato de segurança bolivariano. A embaixada da Argentina em Caracas, onde 5 opositores estavam asilados há mais de 400 dias, foi o ponto central do resgate. Detalhe, estavam sendo guardados por brasileiros dentro da embaixada da Argentina. Nem o governo chavista, nem o governo brasileiro, responsável pela custódia da missão diplomática, receberam qualquer informação prévia sobre a operação. O resgate ocorreu sem alarde, sem disparos e com extrema eficácia. Quando as autoridades venezuelanas tomaram conhecimento do ocorrido, os 5 opositores já estavam em solo norte-americano. O momento exato da ação foi cuidadosamente calculado pelos Estados Unidos para coincidir com a viagem de Maduro à Rússia, criando um vácuo no comando da Segurança Nacional venezuelana. Fontes próximas ao Pentágono revelaram que soldados da Força Delta foram infiltrados dias antes do resgate.
disfarçados entre a população civil. Todos os militares escalados para a missão falavam espanhol fluentemente e possuíam características físicas típicas de cidadãos venezuelanos, o que foi fundamental para o sucesso da infiltração e da extração dos alvos. Os opositores foram retirados por helicópteros equipados com tecnologia furtiva, semelhante aos utilizados na operação contra Osama Bin Laden em 2011. Viu só isso aí? Tá? Os caras prepararam uma equipe. Olha só a loucura disso aqui. Os caras prepararam uma equipe para invadir a Venezuela. Pegaram soldados americanos, provavelmente descendentes de venezuelanos, que tinham características, né, físicas semelhantes às dos venezuelanos. Com um espanhol perfeito, provavelmente descendentes, né, imigrantes, e prepararam, infiltraram eles antes dentro da Venezuela. Os infiltraram antes, deixaram preparados, adentraram, né, monitoraram com toda certeza a embaixada argentina dentro de Caracas, adentraram, tiraram todo mundo e levaram sem o Maduro nem sonhar. Agora eu te pergunto, olha as duas loucuras que eu vou te falar, as duas. Primeira, quantos outros soldados com essa mesma característica não podem ter ficado lá ainda e com qualquer sinal estão prontos para eliminar Maduro? Foi só uma demonstração do quanto a inteligência americana está preparada. Hoje o Maduro vai dormir preocupado, não, quantos infiltrados aqui dentro da Venezuela tem, que esses caras, você pode ter certeza que não entraram lá agora. A informação que se tem é que esses caras que tiraram os reféns lá da Venezuela já saíram faz tempo. Só foi informado agora, para desmoralizar o Maduro. Agora eu te pergunto, quanto tempo esses caras ficaram dentro da Venezuela? Quantos espiões ainda estão lá? E se eles quiserem acabar com o Maduro, vamos lá, se quiserem dar um fim nessa história, eles têm potencial? Vamos lembrar, né, que tem o pessoal lá do The Academy, que é um grupo de mercenários, igual o Wagner, lá da Rússia. Tem o The Academy dentro dos Estados Unidos e diz que eles estão esperando só o momento certo para pegar os 20 milhões de dólares, que é a recompensa pela cabeça do Maduro. Tá interessante o jogo, não tá? Agora, para pensar comigo também. Quantos outros soldados não foram preparados pelos Estados Unidos com essa mesma característica de outros países? Quantos soldados não devem ter o mandarim perfeito, descendente de chinês, não estão preparados para ir para a China para fazer esse tipo de incursão? E brasileiro? O que não falta é brasileiro lá nos Estados Unidos, com inglês perfeito, que estão dispostos, sem sombra de dúvidas, a chegar aqui e fazer incursões também contra, né, o governo Lula. Ou você acha que não tem? Ou seja, o que o Marco Rubio fez, e aí tem muita gente que não está percebendo o tamanho desse impacto aí, o que o Marco Rubio fez foi meio que sinalizar para o Maduro o seguinte: olha, só quero te mostrar o tamanho da força de inteligência americana, o que eu posso fazer aí dentro da Venezuela. Agora, se você quiser mostrar, tenta fazer isso aqui dentro também, tenta vir aqui dentro dos Estados Unidos e fazer alguma coisa semelhante. Ou melhor, os Estados Unidos, ao fazer essa incursão, ele poderia ter permanecido em silêncio, com essas figuras escondidas. Para pensar o seguinte: eu sou o Marco Rubio, eu vou pegar esses caras lá dentro, o Maduro nem viu o que aconteceu, vou trazê-los para os Estados Unidos, vou reinseri-los aqui dentro dos Estados Unidos e ninguém vai saber o que aconteceu. O Maduro vai achar que eles fugiram, estão lá dentro da Venezuela. Certo? Não vai sonhar. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou contar para o mundo inteiro o que eu fiz para desmoralizar o Maduro, inclusive perante os venezuelanos, né? Porque esse tipo de informação vai correr, e mostrar para ele o seguinte: reage. Maduro, reage.
ataca os Estados Unidos. Os Estados Unidos, presta atenção o que está acontecendo. Os Estados Unidos, eles estão esperando a deixa para entrar na Venezuela. É que os Estados Unidos, ele entrar na Venezuela sem uma ação, sem uma reação anterior da Venezuela, ele vai ficar caracterizado como o próprio Putin. E não é isso que os Estados Unidos querem. Ele não quer ficar manchado com a imagem de ditador que invade um país que não fez nada contra ele. Os Estados Unidos soltou essa pinça aqui, por quê? Porque ele tinha um argumento, foi uma ação humanitária, uma incursão humanitária, e pode observar que nenhum jornal está questionando a invasão de soberania por parte dos Estados Unidos. Por quê? Não, foi uma ação justa. Foi uma ação justa. Os Estados Unidos fez uma ação justa e tirou opositores da Venezuela. Então, ninguém que se diz democrático foi contra os Estados Unidos. O Marco Rubio, ao publicar, ele está torcendo, mas torcendo que o Maduro tente dar uma resposta, tente fazer igual, porque assim os Estados Unidos podem dar uma resposta justa à iminente agressão do Maduro. O que não vai acontecer, porque o Maduro só sabe falar grosso com o povo venezuelano, né? No final das contas, ele enfia o rabinho entre as pernas, né? E é isso, pessoal. Mais um bate-papo nosso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo nosso aí. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta, né, para mais um bate-papo, para mais uma discussão. Quero estar com vocês às 6 horas da tarde, tá? Se eu não conseguir, às 4 horas da tarde. Se eu não conseguir às 7 horas, eu consigo estar com vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.